Cada dia que passa, o Bolsonaro fica mais paranoico com a prisão. E ele sabe que para não ser preso, ele precisa liderar o movimento bolsonarista. Só que isso pode trazer problemas para o nosso país. Porque o Bolsonaro vê duas lideranças potenciais que podem tirá-lo do protagonismo bolsonarista. Romeu Zema em Minas Gerais e o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Então ele pode começar a trazer problemas para esses dois estados. E até mesmo começa a ser discutida uma anistia ao Bolsonaro. Você vai colocar nos comentários, você quer que o Bolsonaro seja preso? Você acha que ele deve ser anistiado ou não? Deixa o like se você quer que o Bolsonaro vá para a cadeia e, claro, se inscreva no canal. A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe mais uma vez a informação para nós, que aí já é um consenso da imprensa, que o Bolsonaro ele teme ser preso. E ele só pensa nisso. Nós estamos falando da prisão do Bolsonaro já faz aí uns 2 anos. Ele responde a 4 inquéritos no STF. E a Mônica Bergamo falou, olha, o Bolsonaro ele sabe que ele tem uma chance forte de ser preso e ele disse para interlocutores que ele vai reagir caso o STF comece a avançar os processos e ele comece a ter de fato um risco grande de ser preso, porque são muitos inquéritos. E ele sabe também que para não ser preso ou para ter uma chance maior de escapar da prisão, ele vai precisar liderar o movimento bolsonarista. Só que ao longo dos próximos 4 anos é muito tempo. 4 anos são anos demais e ele pode ficar cada vez mais enfraquecido dentro do próprio bolsonarismo. E se ele ficar impossibilitado de disputar 2026 e também 2030, porque o período de 8 anos de ineligibilidade, não consigo nem falar isso porque minha boca está seca, a situação piora. Ainda mais com as potenciais lideranças bolsonaristas que acabam surgindo. No caso, o Romeu Zema em Minas Gerais e o Tarcísio de Freitas em São Paulo, 2 estados importantes da República e muito populosos. O Romeu Zema, por exemplo, foi um aliado de Bolsonaro no segundo turno. Fez lá uma campanha frustrada e fracassada para que o Bolsonaro vencesse em Minas, o que não aconteceu. E logo depois da vitória do Lula, o Romeu Zema começou a criticar o Bolsonaro, começou a dar uma punhalada nas costas. Claro, né? Bolsonaro perdeu, tem que fazer acenos ao Lula. O Tarcísio de Freitas, em São Paulo, é o principal potencial líder para pegar o bolsonarismo. Tanto que antes mesmo do Tarcísio ser lançado candidato ao governo de São Paulo, havia esse temor entre os aliados do Bolsonaro que o Tarcísio poderia pegar essa liderança, dividir os holofotes bolsonaristas com o próprio Bolsonaro. Então o Tarcísio sempre foi visto como um traidor. Só que o Tarcísio, diferentemente do Romeu Zema, ele é diretamente uma cria bolsonarista. E ele sabe que todos aqueles que se viraram contra Bolsonaro foram destruídos. Então o Tarcísio pode ser um pouco mais cauteloso nesse jogo aí para lidar com o Bolsonaro. Só que independentemente disso, o Bolsonaro ele é paranoico. E vendo potenciais tomadores do seu espaço, ele pode jogar o bolsonarismo, que ele ainda tem um controle, contra o Tarcísio e também contra o Romeu Zema. Ele pode instaurar o caos político em São Paulo e em Minas Gerais. Porque ele tem, aparentemente, poderes para isso. Mas, nesses últimos dias, nós vimos aí um enfraquecimento do engajamento bolsonarista nas redes sociais. Porque o projeto ou o pedido do Valdemar Costa Neto para anular o segundo turno não teve uma repercussão tão grande assim nas redes sociais. O dia 1º de novembro teve muito mais engajamento do que o pedido do Valdemar Costa Neto. O pedido do Costa Neto de anular o segundo turno teve 1/5 das interações que os atos do dia 1º de novembro tiveram. Será que os correligionários bolsonaristas eles estão já desestimulados? Ou a força do gabinete do ódio acabou se perdendo porque o financiamento não está mais caindo? Você sabe que o gabinete do ódio é uma estrutura cara. Então como que o Bolsonaro vai liderar movimentos ou vai gritar pela sua liberdade, sendo que a força dele já começou, pelo menos nas redes sociais, a ser enfraquecidas? Então nós temos que começar também a observar isso. E o Bolsonaro tá de olho, claro. E o pior para ele é que ele não quer liderar nada. Você sabe disso. O Bolsonaro ele não tem pretensões de liderança. E ele está em silêncio, porque quanto mais em silêncio ele estiver, ele acredita que vai ter menos problemas jurídicos. Só que quanto mais silencioso Bolsonaro estiver, mais de costas ele vai estar para os seus apoiadores, para os seus ativistas. E se Bolsonaro não reagir aos seus ativistas, como que eles vão continuar acreditando que Bolsonaro comunga dos mesmos valores bolsonaristas do que eles? Não vai, ou não vão. E nos próximos 4 anos, como o próprio Bolsonaro sabe, ele vai ter problemas, porque Tarcísio vai estar aparecendo,
Romeu Zema vai estar aparecendo e os holofotes serão divididos. Como nós falamos, link aqui no card, o Bolsonaro vai ser destruído pelos bolsonaristas. Você quer que o Bolsonaro seja destruído? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E politicamente, o Bolsonaro também está com problemas. Porque vocês viram a atuação do Alexandre de Moraes com relação ao pedido do Valdemar Costa Neto. O Alexandre de Moraes bloqueou as contas do PP, do PL e do Republicanos. Depois ele desbloqueou as contas do PP e do Republicanos. E há um isolamento dentro do Congresso com o Valdemar Costa Neto. E também com o PL. Ah, mas o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Poxa, tem tudo a ver. Porque numa manifestação em favor dele, Bolsonaro, o Congresso e o Centrão ficaram meio neutros, ficaram meio isolando o PL. Então ele pode não ter o respaldo político no legislativo que ele gostaria que tivesse. E quanto mais pessoas gritando, quanto mais pessoas esperneando, mais forte fica a narrativa dele de perseguido. O máximo que o Valdemar Costa Neto fez foi pedir a anulação, deixando uma narrativa perpétua para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, dizendo, olha, houve aí 50% das urnas apontaram a vitória do Bolsonaro, 51%, o resto estavam ilegais, mas o Alexandre de Moraes não quis acatar esse pedido e inclusive nos multou. Então a nossa parte, Bolsonaro, nós fizemos, agora é com você. Só que ele sabe que vai ser difícil politicamente. Então até uma anistia já começa a ser discutida. Porque o Michel Temer, o Marco Aurélio Mello, que foi ministro do STF, já fala, olha, nós temos que anistiar o Bolsonaro para pacificar o país, o que é uma tolice. A anistia de Bolsonaro não pacifica o país, na verdade só piora a situação. Primeiro porque mostra que as instituições estão fracas, Bolsonaro fez o que quis e depois não vai ser punido, vai ser anistiado, vai ter essa recompensa. Se o Bolsonaro for anistiado, o que acontece? Ele praticamente atinge o objetivo dele, mesmo perdendo a disputa pro Lula. Porque o Bolsonaro precisava vencer o Lula para não ser preso. Então mesmo derrotado ele vai ser preso? Não, pera lá. Isso joga um descrédito nas nossas instituições e não pacifica o país. Porque a divisão que nós temos hoje no país não é uma divisão entre bolsonaristas e petistas, mas entre capital e trabalho. Nós estamos vendo as reações do mercado com relação ao Lula. Isso não tem nada a ver com o bolsonarismo, mas sim é uma luta de classes e não uma disputa bolsonarista. Até o Paulo Guedes, né, veio pateticamente falar, não, o Bolsonaro é boa gente, ele é uma pessoa simples, ele é palmeirense, né, ele não tem mundial. Só faltou o Paulo Guedes falar isso na reunião da equipe de transição. Ah não, ele dá as caneladas, mas ele é uma pessoa simples, nós não podemos continuar com essa história de sempre que o presidente perde uma disputa, ele corre o risco de ser preso, pedindo também uma anistia. Todo mundo quer anistiar o Bolsonaro. Isso que é medo de ser preso, hein? Talvez o Guedes também tenha medo, porque ele estava sendo investigado, tem problema com offshore. Então o pedido talvez não seja para o Bolsonaro, talvez o Guedes não seja nem para o Bolsonaro, mas para ele mesmo. Você já acha que o Guedes está com medo da prisão do Bolsonaro ou da prisão dele? Coloca nos comentários. Só que de qualquer forma, o Bolsonaro já está trabalhando nos bastidores do Senado para conseguir alguma trincheira ali pelo menos. Principalmente o controle da CCJ, do Senado e da Câmara dos Deputados. Porque se ele tiver o controle das duas CCJs e o Valdemar Costa Neto disse que não vai abrir mão de ter o controle de ambas as CCJs, eles vão poder fustigar ministros do STF. Principalmente o Alexandre de Moraes. Então há uma composição nos bastidores para tentar livrar Bolsonaro da prisão. Mas isso não vai acontecer, porque as nossas instituições, mesmo a duras penas, conseguiram sobreviver ao bolsonarismo. E elas vão revidar e vão colocar Bolsonaro na prisão. Se é isso que você quer, deixa o seu like.